Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 10, cujo título é Intervenção dos demônios nas manifestações modernas, e aqui falando sobre os fenômenos, não é, mediúnicos à época da codificação espírita. No item 16, Kardec começa com um parágrafo tirado dos textos da igreja que diz: lembrando que para a igreja essas manifestações, todos aqueles que se manifestam do mundo espiritual são demônios. E aqueles que os evocam ou buscam estabelecer comunicação com esses demônios são pessoas no erro. Então, infiéis, heréticos, vamos ver aqui. Os seres misteriosos que se entregam assim ao primeiro chamado do herético. Então, os seres misteriosos que seriam quem? Esses seres misteriosos, porque não os vemos, não é? Que se entregam ao primeiro chamado, quer dizer, aquelas evocações que são feitas, não é? Os encarnados evocam os espíritos e chama, então, esses encarnados de herético. O herege é aquele que não está sob a vontade de Deus, não é? O herético. E o ímpio, como do fiel, veja, do crime, tão bem quanto da inocência. Então, não há inocência e não há fidelidade a Deus se faz algum tipo de ligação com esses seres misteriosos, ou seja, os espíritos. Sim, é ímpio, não é fiel, e sim, não há inocência aos olhos de Deus e apenas crime, não é? Não são nem os enviados de Deus, esses seres misteriosos, nem os apóstolos da verdade, aqueles que estão do lado de cá e os evocam, mas os cúmplices do erro e do inferno. Então, na verdade, esses dois lados são apenas cúmplices, estão todos do lado do inferno. São os demônios, os que caíram em erro, e não é? É isso. E aí nós temos Kardec nos dizendo: assim, seguindo essa linha de pensamento, ao ímpio, ao herético, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Caíram na mão do diabo, para lá fiquem e ir para o inferno para todo sempre. Como se Deus não estivesse mesmo nem aí, não é? Faz sentido? Não, de jeito nenhum. Continua Kardec. Deus não lhe envia senão os subordinados do inferno para enfiá-los mais ainda no lamaçal. Bem mais, não envia a inocência senão seres perversos para perverter essa inocência. Não se encontra, pois, entre os anjos essas criaturas privilegiadas de Deus, não se encontra entre os anjos, que são criaturas privilegiadas, não evoluíram, foram criadas já perfeitas por Deus. Nenhum ser bastante compassivo para vir em socorro dessas almas perdidas. É assim que se constitui o invisível. Os seres perfeitos ficam lá vendo todo mundo ser enganado, ir para o inferno e tudo bem. Por que as qualidades brilhantes de que são dotados? Por
por quê? Tipo, para que serve? Se não servem senão para seus gozos pessoais, são realmente bons se mergulhados nas delícias de sua contemplação, veem essas almas no caminho do inferno, sem virem dele, do caminho do inferno, desviar essas almas? Mergulhados nas delícias de sua contemplação, veem as almas no caminho do inferno, sem virem desviá-las do caminho do inferno? Não é a imagem do rico egoísta que, tendo tudo em quantidade, sem piedade deixa o pobre morrer de fome à sua porta? Não é o egoísmo erguido em virtude e colocado até os pés do Eterno? Não é o egoísmo erigido, ou seja, erguido, não é? Sim, levantado em virtude e colocado até os pés do Eterno? Isso não tem nada a ver com angelitude, tem a ver com egoísmo. É isso aí, Deus. É isso que temos para servir aos homens. Não servimos. Servir ao bem-estar dos mais atrasados evolutivamente. Deveria ser isso, não é? E continuou Kardec. Não vos admireis que os bons espíritos vão ao herético e ao ímpio. Esqueceis, pois, esta palavra do Cristo. Aí, aspas, palavra do Cristo, Jesus falando. Não é aquele que está bem que tem necessidade de médico. Porque Jesus foi criticado, não é? Por estar junto sempre de uma vida. E então ele responde, os sãos não precisam de médico. E ele, como médico das nossas almas, estava junto aos que necessitavam dele. Aqueles que achavam que estavam muito bem, obrigado. Por que ele ia ficar se estavam achando que estavam muito bem, obrigado? Não é? Porque, na verdade, todos nós somos necessitados neste mundo, mas alguns de nós acham que não precisam de Jesus. Para quê? Não precisam de um pastor, um guia. Não. Então, Kardec nos diz, que o Espiritismo nos diz, que os bons espíritos vão até o herético, até o ímpio. Os bons espíritos não ficam observando a criatura ir para a queda sem fazer nada. Eles tentam nos ajudar, tentam nos advertir, nos aconselhar. Mas, por fim, é claro, sempre vai ficar o nosso livre-arbítrio. Mas eles vão, sim, tentar bastante nos ajudar. Esqueceis a palavra do Cristo, não é aquele que está bem que tem necessidade de médico. Fecha aspas, continua Kardec. Não veríeis essas coisas de um ponto mais elevado que os fariseus de seu tempo? Porque os fariseus estavam sempre preocupados só com a forma, e não com a essência, não é? E vós mesmos, se fosseis chamado por um descrente, recusaríeis ir a ele para colocá-lo no bom caminho? Se fosse chamado, olha lá. Nós não invadimos ninguém, né? O pensamento de ninguém. Se fôssemos chamados a dar o nosso parecer, o nosso conselho, nós nos furtaríamos de dar um bom conselho a essa pessoa? Os bons espíritos fazem, pois, o que faríeis. Vão ao ímpio, ao que está em erro, fazê-lo ouvir boas palavras, para fazer que ele ouça boas palavras. Em lugar de lançar anátema às comunicações de além-túmulo, ou seja, ao invés de amaldiçoar as comunicações de além-túmulo, bendizei os caminhos do Senhor e admirai todo o seu poder e toda a sua bondade infinita. Item 17. Disse os anjos guardiães.
Mas quando esses anjos guardiães não se podem fazer ouvir pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregariam, então, meios de ação mais diretos e mais materiais, de natureza a ferirem os sentidos uma vez que eles existem? Ferirem os sentidos é quando vem uma palavra escrita e nós lemos. Está ferindo o nosso sentido, no sentido de que atinge os sentidos físicos. Vem uma psicofonia e nós ouvimos. Então, olha, nós usamos sempre esses livros de mensagem, não é? Nosso Emmanuel, pela psicografia de Chico. O que nós temos aqui? Conselhos, material para as nossas reflexões, para nos ajudar, vindo do alto. Então, se há esse recurso, por que não aproveitar? Não é? É isso. É isso que estamos dizendo. Deus coloca, pois, esses meios, que são obra sua. Sim, Deus colocou a possibilidade de haver comunicabilidade entre os dois planos. Por quê? Para, de alguma forma, se isso puder ser útil, está aí. Não é? Mais um recurso que Deus nos oferece. Uma vez que tudo vem de Deus e que nada chega sem a sua permissão à disposição dos maus espíritos, ao passo que recusa. Vou ter que repetir porque é uma pergunta. Deus coloca, pois, esses meios que são obra sua, uma vez que tudo vem dele e que nada chega sem a sua permissão, à disposição dos maus espíritos, ao passo que recusa aos bons deles se servirem, ou seja, os maus espíritos podem se comunicar com os espíritos encarnados, conosco, que aqui é trazido com homens, né? Seres humanos, os encarnados. Os bons espíritos podem. Ah, mas os bons não podem, não. Os bons espíritos podem nos atazanar e nos encaminhar para o erro, mas os bons espíritos, os maus espíritos podem nos encaminhar para o erro. Ah, isso pode. Ah, lá os demônios podem agir, mas os bons espíritos não podem vir pela mesma, vamos dizer, pelo mesmo meio da comunicabilidade entre os dois planos, para nos advertir, para nos aconselhar. Ah, não, isso não pode, que caiam, que vão para toda a eternidade para o inferno. Não vamos fazer. Ah, mas nós temos recursos, não, mas não usamos. Nós só usamos para fazer cair, não usamos para erguer, para ajudar. Faz sentido isso? Não faz, não é? De onde é preciso concluir que Deus dá aos demônios mais facilidades para perder os homens que dá aos anjos guardiões para salvá-los. É o que dá a entender pelo texto da igreja. Pois bem, o que os anjos guardiães não podem fazer, segundo a igreja, os demônios o fazem por eles. Com a ajuda dessas mesmas comunicações supostamente infernais, conduzem a Deus aqueles que o renegam e ao bem aqueles que estão mergulhados ao mal. Por quê? Porque esses espíritos superiores que iam nas reuniões mediúnicas, trabalharam o conteúdo da codificação espírita, são espíritos superiores, mas são tidos pela igreja como demônios, mas só encaminham os seres humanos ao bem. Mas a igreja diz que são demônios. Como assim? Então, para a igreja, os demônios estão encaminhando ao bem, porque as obras da codificação só encaminham ao bem. Mas a igreja diz que são demônios, não são espíritos superiores, não. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens que creem em Deus pelo poder do diabo. Então que a igreja fora impotente para
convertê-los. Ou seja, a igreja não consegue converter pelo poder de Deus, mas pelo poder do diabo convence, porque ele é terrível. Melhor se converter. Quantos homens que não oraram jamais oram hoje com fervor, graças às instruções desses mesmos demônios? De novo, são os espíritos superiores das manifestações espíritas, mediúnicas, que vêm pela vieram pela mediunidade. Quantos deles não se veem que, de orgulhosos, egoístas e debochados, se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais? De novo, porque o conteúdo é nobre, porque o conteúdo ergue o ser humano. Não é para fazê-lo cair, é para erguê-lo, aproximá-lo de Deus. E se diz que é obra dos demônios? E se diz que é obra dos demônios? Como assim? Se assim for, é preciso convir que os demônios prestaram um maior serviço e os assistiu melhor que os anjos. Os assistiu a nós, seres humanos. Então foram os demônios que fizeram esses textos maravilhosos que acendem no ser humano a fé e a nobreza de caráter e as virtudes? Então eles estão fazendo melhor que os anjos? Não faz sentido. E isso é o que a igreja falava dos espíritos que vinham pela codificação, ok? Que eram demônios. Então Kardec diz, puxa, se são demônios e fazem isso tudo pelo bem, então são melhores que os anjos. É preciso ter uma bem pobre opinião do julgamento dos homens deste século, e aqui estamos no século XIX, para crer que possam aceitar cegamente tais ideias. Uma bem pobre opinião do julgamento dos homens deste século, ou seja, devem julgar os homens desse século, os seres humanos desse século, muito burros, para levar isto como verdade. Uma religião que faz de sua pedra angular de semelhante doutrina, que se declara solapada em sua base, tirando-se-lhe seus demônios, seu inferno, suas penas eternas e seu Deus sem piedade, é uma religião que se suicida. Por quê? Porque não tem como durar, fazendo valer esse tipo de ideias. Mas aqui estamos em 1865, ok? Era como estava aquela época. Vamos hoje ficar por aqui. Hoje vimos aqui os itens 16 e 17 do capítulo 10, da primeira parte de O Céu e o Inferno. Amanhã estamos de volta. Projeto 15 minutos, O Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.